Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Precisamos conhecer, compreender a vontade de Deus, compreender as Escrituras e nos sujeitarmos ao nosso Deus, pois Ele planejou algo desde os tempos eternos para nós, para que vivamos conforme e na razão do que fomos criados. Existimos para sermos expressão de Deus, fomos feitos à imagem do Criador. Por isso nós precisamos crescer, amadurecer, compreender isso no contexto de toda a vontade de Deus. Em Cristo somos feitos à imagem do Filho, que na realidade é a expressão do Pai. Nós precisamos entender que não se trata de forma, mas se trata de expressarmos Deus ao mundo, andarmos como Ele. E a gente precisa entender isso, e precisamos entender a Escritura na plenitude da vontade de Deus, não segundo o pensamento religioso, e entender que muitas das coisas, por exemplo, que são faladas em Apocalipse, se referem àquela época, referem ao Império Romano, referem a Roma daquela época, que não tem nada a ver com os dias atuais. Mas mais do que isso, as mesmas coisas que são válidas para aquela época também se aplicam em nossos dias. E precisamos compreender isso, pois o julgamento se trata de um aspecto de pensamento natural, de viver segundo o pensamento natural e andar neste mundo, mesmo cheios de religiosidade, segundo o pensamento natural. Somos chamados para revelarmos o reino. Por isso, o julgamento da grande meretriz é algo normal naquela época, para aquela época, como é para os nossos dias. E diz lá em Apocalipse 17, 1 e 2 a seguinte coisa: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Segundo os estudiosos, ele está se referindo a quem? A Roma. Naquela época, a questão do império, de como se portava, o que estava acontecendo, o domínio sobre os povos que tinham. E o que nós precisamos entender? Que não se trata, ou seja, que todo, até nos nossos dias, qualquer coisa que esteja fora do plano de Deus, da vontade de Deus, será julgado. E o que nós precisamos entender como filhos é que nós não podemos sujeitar a um pensamento natural, a uma maneira de viver, mesmo que pareça que seja boa, pois nós não fomos chamados para vivermos religiosidade, não fomos chamados por uma questão de obediência, não fomos chamados por uma questão de serviço. Fomos chamados para revelarmos o reino de Deus, para amadurecermos, crescermos, para compreendermos a vontade do Pai e sermos instrumento de justiça neste mundo. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. Nós precisamos compreender que temos que viver e fazer a vontade do Pai. Fomos chamados para isso, nada mais. Por isso, sujeitar a um pensamento, a uma forma de pensamento que não traduz o reino de Deus, mas sim simplesmente uma religiosidade que está alinhada com o pensamento natural, na busca do interesse próprio, na busca dos desejos e da vontade, na satisfação do interesse. Isto não tem nada a ver com o reino de Deus. E tudo isso será objeto de julgamento. Nós precisamos entender e crescer nestas coisas. Precisamos entender que não se trata de serviço, não se trata do que podemos fazer para alcançar Deus, não se trata do que podemos fazer para convencer Deus das nossas necessidades e para que Ele se converta e supra essas necessidades. Nós precisamos entender que fomos chamados para um plano eterno, para uma vontade eterna, estabelecida em conselho para que nós pudéssemos, à semelhança de Cristo, à imagem de Cristo, revelarmos o reino de Deus neste mundo. Não se trata da nossa vontade, do nosso querer, mas se trata de expressarmos e revelarmos o reino de Deus
e não nos sujeitarmos a um pensamento natural, a uma forma de agir deste mundo, pois tudo isso será julgado e passará. Quais são as grandes meretrizes de nossos dias? Podemos parar e pensar sobre várias situações. O que é meretriz? É prostituta, aquela que se vende por um serviço. E nós precisamos entender que nós não podemos nos vender por qualquer tipo de serviço com o intuito de alcançar alguma coisa. Nós não podemos nos corromper e nem nos prostituir segundo o pensamento natural. Não somos chamados para sermos servos do pecado, sermos escravos do pecado, para andarmos segundo a nossa vontade, o nosso desejo e o nosso interesse. Mas somos chamados para revelarmos o reino, para vivermos a vontade do Pai e cumprirmos a vontade do Pai. Que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, entender a vontade de Deus e viver neste mundo segundo a vontade do Pai, crescendo, amadurecendo e revelando o reino. Que a gente possa entender, compreender e nos sujeitarmos, de maneira que a gente glorifique o Pai neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.